Era uma manhã comum de segunda-feira quando decidi que minha vida medíocre havia chegado ao fim definitivo. Durante 23 longos anos, observei homens menores que eu, com menos competência, menos dedicação e certamente menos inteligência, ocuparem as posições que eu merecia por direito. Enquanto isso, eu permanecia na sombra, acumulando ressentimento e uma ambição que crescia como um tumor maligno em meu peito, alimentando-se da minha frustração diária. Meu nome é Marcos Henrique Almeida, tenho 45 anos, e esta é a história completa e sem filtros de como minha sede insaciável de poder me transformou em algo que jamais imaginei me tornar, um monstro disfarçado de homem comum. Se você está gostando desta narrativa intensa e quer acompanhar mais histórias como esta, baseadas em relatos reais e experiências humanas extremas, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio das nossas narrativas sem filtro que exploram os limites da natureza humana. Trabalhava há 15 anos na mesma empresa de consultoria empresarial, um edifício espelhado de 20 andares no centro de São Paulo, na região da Faria Lima, onde os sonhos de centenas de funcionários iam morrer lentamente entre planilhas intermináveis, reuniões desnecessárias e a política corporativa mais tóxica que já presenciei. A empresa, chamada Straton Consulting Group, era uma dessas multinacionais que se especializava em reestruturação empresarial, um eufemismo elegante para demitir pessoas e cortar custos operacionais. Meus colegas me viam como Marcos confiável, o cara que sempre entregava os projetos no prazo, que nunca questionava as decisões questionáveis da diretoria, que sorria educadamente quando outros recebiam as promoções que eu deveria ter conquistado há anos. Por fora, eu era a imagem perfeita da conformidade corporativa. Por dentro, uma tempestade de proporções devastadoras se formava dia após dia. Minha rotina era monótona e sufocante. Acordava às 5:30 da manhã, tomava um banho gelado para despertar, bebia um café preto e amargo enquanto checava e-mails no celular, pegava o metrô lotado da linha amarela até a estação Faria Lima, caminhava 10 minutos até o escritório. Cumprimentava os mesmos colegas com o mesmo sorriso forçado, sentava na minha mesa e passava as próximas 10 horas analisando números, criando apresentações em PowerPoint e participando de reuniões onde nada de relevante era decidido. Voltava para casa às 9 da noite, jantava algo requentado no micro-ondas, assistia algum programa idiota na televisão e ia dormir pensando como minha vida havia se tornado uma prisão dourada da qual eu não conseguia escapar. O ponto de virada da minha existência aconteceu numa sexta-feira específica de março, uma data que ficou gravada na minha memória como um marco divisório entre o que eu era e o que me tornaria. Ricardo Fernandes Oliveira, um jovem executivo de apenas 28 anos, foi anunciado pelo diretor-geral como novo diretor regional da divisão sul-americana. Ricardo, que havia entrado na empresa apenas 3 anos e meio antes, que fazia piadas bobas e inadequadas durante as reuniões sérias, que claramente não possuía nem metade da minha experiência técnica nem um terço do meu conhecimento sobre o mercado brasileiro. Naquele momento exato, enquanto ouvia os aplausos educados dos meus colegas e via o sorriso presunçoso do Ricardo, algo fundamental se rompeu dentro de mim. Não foi apenas raiva intenso que senti, foi uma clareza fria, calculista e cristalina que nunca havia experimentado antes na minha vida adulta. Durante as semanas seguintes ao anúncio da promoção do Ricardo, comecei a observá-lo com olhos completamente diferentes. Estudei meticulosamente seus hábitos pessoais, suas rotinas diárias, seus vícios ocultos, suas inseguranças mais profundas e suas fraquezas mais exploráveis. Descobri que Ricardo tinha um problema sério e crescente com jogos online, perdendo quantias cada vez mais consideráveis em apostas esportivas através de aplicativos ilegais que operavam nas sombras da internet brasileira. Em apenas 2 meses de investigação discreta, calculei que ele havia perdido aproximadamente R$ 60 mil, uma soma que comprometia seriamente suas finanças pessoais. Descobri também que Ricardo mantinha pelo menos 3 relacionamentos extraconjugais simultâneos, todos documentados em mensagens explícitas e comprometedoras em seu telefone pessoal, que ele deixava desbloqueado na mesa durante as reuniões por pura negligência. Mas o mais importante e estrategicamente valioso que descobri foi que Ricardo, devido à sua nova posição, tinha acesso irrestrito a informações privilegiadas sobre fusões e aquisições que estavam sendo negociadas em sigilo absoluto. Operações que poderiam valer dezenas de milhões de reais e que movimentariam o mercado financeiro brasileiro nos meses seguintes. Meu plano para usurpar o poder começou de forma aparentemente simples e inocente.
Aproximei-me dele gradualmente, tornando-me seu confidente mais próximo, o ouvido amigo e experiente para suas inseguranças profissionais crescentes. Ricardo, apesar de sua posição de poder, era profundamente carente de validação e reconhecimento, uma característica que identifiquei como sua maior vulnerabilidade psicológica. Abraçou nossa nova amizade com um entusiasmo quase desesperado, claramente necessitando de alguém que o tranquilizasse sobre suas decisões e capacidades. Em questão de algumas semanas cuidadosamente planejadas, eu havia me tornado absolutamente indispensável para ele, o conselheiro sábio e experiente que sempre tinha a resposta certa, a solução perfeita para seus dilemas complexos e as palavras exatas de encorajamento quando ele duvidava de si mesmo. A primeira informação privilegiada que consegui extrair dele durante uma conversa aparentemente casual sobre as tendências do mercado me rendeu exatos R$ 53 mil em investimentos certeiros na Bolsa de Valores. Comprei ações de uma empresa de tecnologia 3 dias antes do anúncio oficial de sua aquisição por um grupo internacional, vendendo-as no pico da valorização. A segunda informação, sobre uma fusão no setor de telecomunicações, me trouxe R$ 127 mil de lucro líquido. A cada sucesso financeiro consecutivo, minha confiança crescia exponencialmente, mas também crescia minha fome insaciável por mais dinheiro, mais poder, mais controle sobre o destino que havia me sido negado por tantos anos. Não era apenas sobre o dinheiro, embora a segurança financeira fosse extremamente sedutora após décadas de vida classe média baixa. Era fundamentalmente sobre poder, sobre finalmente ter controle absoluto sobre meu próprio destino e sobre o destino dos outros ao meu redor. Era sobre provar para mim mesmo e para o mundo que eu era superior, mais inteligente, mais capaz do que todos aqueles que haviam me subestimado ao longo dos anos. Cada real que ganhava através das informações privilegiadas era uma validação da minha superioridade intelectual, uma confirmação de que eu merecia muito mais do que a vida havia me oferecido até então. Depois de alguns meses coletando informações e acumulando ganhos financeiros, decidi elevar o nível da minha estratégia. Comecei a chantagear Ricardo de forma extremamente sutil e sofisticada, nunca de maneira direta ou óbvia que pudesse ser interpretada como ameaça explícita. Sempre através de insinuações cuidadosamente construídas, comentários aparentemente inocentes sobre a importância vital da discrição profissional, sobre como seria absolutamente terrível e devastador se certas informações delicadas chegassem aos ouvidos errados dentro da empresa ou, pior ainda, às autoridades competentes. Mencionava casualmente casos de outros executivos que haviam perdido tudo por indiscrições menores, histórias reais que pesquisava meticulosamente para tornar minhas insinuações mais impactantes e convincentes. Ricardo entendia perfeitamente o que eu estava fazendo, a pressão psicológica que eu estava aplicando, mas estava preso demais em suas próprias armadilhas comportamentais e financeiras para conseguir reagir de forma efetiva. Com o passar dos meses, passei a controlar praticamente todas as decisões importantes que Ricardo tomava como diretor regional. Ele havia se tornado essencialmente minha marionete, executando minhas estratégias cuidadosamente elaboradas enquanto eu permanecia confortavelmente nas sombras, acumulando poder e influência crescentes sem que absolutamente ninguém na empresa percebesse a verdadeira dinâmica do que estava acontecendo. Funcionários eram demitidos ou promovidos conforme minha vontade pessoal e meus interesses estratégicos. Contratos milionários eram direcionados especificamente para empresas que me ofereciam comissões substanciais ou outros benefícios. Informações confidenciais de extrema importância chegavam até mim antes mesmo de chegarem à diretoria executiva da empresa. Eu havia criado uma rede de influência invisível que permeava todos os níveis hierárquicos da organização. Durante quase um ano inteiro, vivi a ilusão reconfortante de que havia descoberto e implementado a fórmula perfeita para o sucesso. Minha conta bancária crescia exponencialmente mês após mês, atingindo valores que jamais imaginei possuir. Minha influência real na empresa se expandia silenciosamente como uma infecção, contaminando decisões e processos em todos os departamentos. Ricardo continuava sendo o rosto público visível de sucessos estratégicos que eu orquestrava completamente nos bastidores, recebendo elogios e reconhecimentos que por direito me pertenciam. Comprei um apartamento luxuoso de 200 metros quadrados no Morumbi, um BMW importado do ano, roupas de grife italiana, relógios suíços caríssimos.
Comecei a frequentar círculos sociais exclusivos que antes me eram completamente inacessíveis, jantares em restaurantes estrelados, eventos beneficentes da alta sociedade paulistana, festas privadas em mansões da Granja Viana. Finalmente, após décadas de invisibilidade social, eu era alguém genuinamente importante e respeitado. Mas o poder, como descobri da forma mais dolorosa possível, é uma droga extremamente viciante e perigosa, e como toda substância que altera profundamente nossa percepção da realidade, seus efeitos colaterais devastadores eventualmente se manifestam de forma inevitável. Comecei a desenvolver uma paranoia crescente e incontrolável, desconfiando obsessivamente de todos ao meu redor, convencido de que alguém eventualmente descobriria meu esquema elaborado e destruiria tudo o que havia construído. Instalei softwares de monitoramento avançados nos computadores pessoais dos meus colegas mais próximos. Contratei um detetive particular experiente para investigar secretamente meus superiores hierárquicos em busca de informações comprometedoras que pudesse usar como seguro de vida. Comecei a gravar todas as conversas importantes secretamente usando dispositivos de espionagem profissionais escondidos em canetas e botões da camisa. Minha obsessão crescente por controle total havia se transformado gradualmente em uma prisão psicológica claustrofóbica que eu mesmo havia construído meticulosamente. Não conseguia mais dormir adequadamente, acordando várias vezes durante a madrugada com a sensação de que estava sendo observado ou perseguido. Desenvolvi tiques nervosos, comecei a suar excessivamente durante reuniões importantes, perdi peso drasticamente porque minha ansiedade constante afetava meu apetite. Paradoxalmente, no auge do meu poder e riqueza material, eu estava mais miserável e aterrorizado do que jamais havia estado na minha vida anterior de mediocridade conformada. A queda catastrófica começou exatamente quando Ricardo, consumido pela culpa crescente e pelo medo paralisante das consequências dos nossos atos, tentou se rebelar corajosamente contra minha influência dominante. Numa reunião crucial da diretoria executiva, realizada numa sala de conferências no 20º andar com vista panorâmica para a cidade de São Paulo, ele mencionou diretamente irregularidades preocupantes nos procedimentos de aprovação de alguns contratos recentes, numa tentativa desesperada e mal calculada de se livrar da minha influência tóxica sem se incriminar completamente no processo. Não conseguiu mencionar meu nome diretamente como responsável pelas irregularidades sem revelar sua própria cumplicidade e comprometimento. Mas sua tentativa corajosa de resistência foi suficiente para despertar suspeitas legítimas entre os membros mais experientes da diretoria. Quando soube da reunião através dos meus contatos internos, entrei em pânico absoluto pela primeira vez em meses. Senti que todo o meu mundo cuidadosamente construído estava começando a desmoronar e que precisava agir rapidamente para proteger minha posição. Em estado de desespero crescente, cometi o erro mais fatal e irreversível da minha vida inteira. Decidi tentar silenciar Ricardo permanentemente. Não através de violência física direta, pois não era esse tipo de pessoa e nem tinha contatos no mundo criminal, mas através de uma armadilha financeira e legal tão elaborada e convincente que o destruiria completamente tanto profissional quanto pessoalmente, eliminando como uma ameaça aos meus interesses. Trabalhei durante semanas inteiras desenvolvendo um plano meticuloso para incriminar Ricardo. Forjei documentos contábeis extremamente convincentes que o incriminariam definitivamente em esquemas sofisticados de corrupção e lavagem de dinheiro. Criei evidências falsas mas tecnicamente perfeitas de desvio sistemático de verbas da empresa para contas pessoais offshore. Construí um dossiê criminal tão detalhado e aparentemente sólido que nem eu mesmo conseguiria desmontar completamente se fosse necessário. Contratei hackers profissionais para plantar evidências digitais nos sistemas da empresa, subornei funcionários do departamento financeiro para corroborar minha versão dos fatos, até mesmo falsifiquei assinaturas em contratos fraudulentos que datavam de meses anteriores. Mas subestimei completamente a determinação e os recursos de Ricardo quando ele finalmente percebeu que estava encurralado e com a carreira destruída. Desesperado e convencido de que não tinha absolutamente nada mais a perder na vida, ele tomou a decisão corajosa de procurar diretamente as autoridades policiais especializadas em crimes financeiros e confessou voluntariamente tudo sobre nosso esquema elaborado de corrupção e uso de informações privilegiadas. Em troca de imunidade parcial e redução significativa de sua pena eventual, entregou todas as evidências físicas e digitais de nossas transações ilegais ao longo dos meses anteriores.
Centenas de gravações de nossas conversas comprometedoras que havia feito secretamente como seguro pessoal, documentos originais que provavam minha participação ativa em todas as irregularidades, registros bancários detalhados de todos os lucros que obtive através de informações privilegiadas. Em exatas 48 horas após Ricardo ter procurado as autoridades, meu mundo inteiro desmoronou de forma devastadora e irreversível. Fui preso na minha própria casa numa operação da Polícia Federal realizada ao amanhecer, algemado na frente dos meus vizinhos curiosos que saíram às janelas para assistir ao espetáculo. Os agentes confiscaram todos os meus bens materiais, incluindo o apartamento luxuoso, o carro importado, as economias substanciais que havia acumulado, até mesmo as roupas de grife e os relógios caros. Minha prisão foi noticiada em todos os principais jornais e telejornais do país, com manchetes sensacionalistas sobre o escândalo de corrupção na Straton Consulting Group que envolveu milhões de reais em operações fraudulentas. A prisão física foi apenas o início do meu calvário pessoal e social. Em questão de dias, perdi absolutamente tudo que havia construído ao longo da vida. Minha esposa de 15 anos pediu o divórcio imediatamente, alegando que não conseguia conviver com a vergonha pública e a traição da confiança. Meus 2 filhos adolescentes, envergonhados pelo escândalo paterno, se recusaram a me visitar na cadeia e mudaram de sobrenome para escapar das associações negativas. Minha família extensa me abandonou completamente, meus pais idosos morreram de desgosto alguns meses depois, meus irmãos fingiram publicamente que eu não existia. Os amigos de décadas desapareceram como fumaça, ex-colegas de trabalho fingiam não me reconhecer quando eventualmente nos encontrávamos na rua, conhecidos sociais me evitavam deliberadamente em qualquer situação pública. Mas muito pior que todas as perdas materiais e sociais foi a percepção gradual e dolorosa de que eu havia me tornado exatamente aquilo que sempre desprezei profundamente, um homem fundamentalmente corrupto, manipulador por natureza, capaz de destruir outros seres humanos inocentes para satisfazer minha própria ambição desenfreada e egoísta. Havia traído não apenas a confiança de Ricardo e da empresa, mas principalmente havia traído meus próprios princípios morais e éticos que acreditava serem inabaláveis. O homem no espelho da cela da prisão era um estranho que eu não reconhecia nem respeitava. Durante os 3 anos e meio que passei cumprindo pena em regime fechado no complexo penitenciário de Tremembé, tive tempo mais do que suficiente para refletir obsessivamente sobre cada decisão individual que me trouxe até aquela situação desesperadora. Analisei milhares de vezes cada momento crucial onde poderia ter escolhido um caminho diferente, cada oportunidade perdida de voltar atrás antes que fosse tarde demais. Percebi com clareza cristalina que minha ambição não havia sido simplesmente posta à prova pelas circunstâncias externas desfavoráveis, mas fundamentalmente corrompida pela minha própria natureza competitiva e pelo meu caráter fraco diante da tentação. Eu havia conscientemente escolhido repetidamente o caminho moralmente questionável, o atalho desonesto que parecia mais fácil e lucrativo, e agora estava pagando o preço mais alto possível por essas escolhas. A vida na prisão foi uma experiência transformadora de formas que jamais poderia ter antecipado. Convivi diariamente com criminosos de todos os tipos, desde pequenos ladrões desesperados até assassinos frios e calculistas, traficantes poderosos e estupradores desprezíveis. Aprendi a navegar na hierarquia complexa e violenta do sistema carcerário, a reconhecer os sinais de perigo, a formar alianças estratégicas para a sobrevivência. Mas mais importante, aprendi a olhar para mim mesmo com honestidade brutal e a aceitar completamente a responsabilidade pelos meus atos e suas consequências devastadoras. Hoje, 7 anos após minha libertação condicional, trabalho como contador em uma pequena empresa familiar de materiais de construção no interior de São Paulo, uma cidadezinha de 60 mil habitantes onde ninguém conhece minha história criminal. Ganho aproximadamente um quarto do salário que costumava receber na consultoria, moro em um apartamento simples de 2 quartos alugado por R$ 800 mensais, dirijo um Gol usado que comprei à vista depois de 2 anos juntando dinheiro. Mas pela primeira vez em décadas, durmo profundamente todas as noites com a consciência absolutamente tranquila. Aprendi da forma mais dolorosa possível que o verdadeiro poder não vem da capacidade de controlar e manipular outras pessoas, mas da capacidade fundamental de controlar nossos próprios impulsos destrutivos e de viver de acordo com princípios éticos inabaláveis.
A ambição em si mesma não é um defeito de caráter, pelo contrário, é um motor poderoso que nos impulsiona naturalmente a crescer, melhorar e alcançar nosso potencial máximo como seres humanos. Mas quando ela se desconecta completamente da ética fundamental e da nossa humanidade essencial, transforma-se inevitavelmente em um monstro voraz que devora tudo em seu caminho, incluindo e especialmente aquele que a alimenta conscientemente. Minha história pessoal é um lembrete permanente de que alguns preços na vida são altos demais para serem pagos, e que nem todo o poder aparente vale a destruição completa da própria alma e integridade moral. Às vezes, durante as madrugadas silenciosas quando não consigo dormir imediatamente, ainda sinto distintamente o eco fantasmagórico daquela ambição antiga e familiar sussurrando promessas tentadoras e sedutoras em meu ouvido cansado. Mas agora, depois de tudo que vivi e perdi, sei reconhecer perfeitamente sua voz manipuladora e escolher conscientemente o silêncio reconfortante da consciência tranquila ao invés do grito ensurdecedor e destrutivo da ganância absolutamente descontrolada.